pessoas começaram a reparar nela há uma década. A fumaça do motor do avião, conhecida como esteira de fumaça, parecia estranha e durava como nunca antes. Alguma coisa estranha está acontecendo no nosso céu. Isso é uma coisa muito diferente. É fumaça química. Alguns observadores acreditam que aditivos experimentais estão transformando esses longos riscos de gás em uma esteira química. Ela se chama fumaça química. Dizem que é parte de testes atmosféricos secretos e as pessoas são as cobaias que não têm consciência. Não há nenhuma prova para sustentar essa afirmação. Será que essa fumaça é mais do que a emissão normal de combustível com vapor de água congelado? Nós chamamos testemunhas dos dois lados. E peritos realizaram inúmeras experiências buscando substâncias nefastas e um veredito final quando examinamos a prova infalível. Prova infalível. Fumaça química. A esteira de fumaça existe desde que o avião começou a voar. Ela geralmente ocorre quando o gás quente do motor encontra o ar úmido e gelado das altas altitudes. E um avião voa pela atmosfera fria e produz um gás quente que é composto de gás carbônico e vapor d'água. O gás se condensa em cristais de gelo visíveis. Eles formam riscos brancos que podem durar minutos ou horas. Os peritos em aviação alegam que com o aumento do tráfego aéreo estamos vendo mais riscos. Não é nada além disso. Mas algumas pessoas acham que o mesmo avião pode soltar aditivos químicos experimentais no ar, as chamadas esteiras químicas ou fumaça química. Dessa forma, os órgãos do governo podem manipular o clima ou contrabalançar o aquecimento global. Mas algumas pessoas afirmam que a fumaça química é prejudicial para as pessoas em geral. As testemunhas. As testemunhas e os pesquisadores que acreditam na fumaça química dizem que a fumaça dos aviões não desaparece rapidamente como desaparecia antes. Agora ela demora e se espalha, às vezes durando horas, formando desenhos estranhos e suspeitos. Rosalind Peterson é uma dessas pessoas. Isso não é normal para nós. É uma grande experiência. Peterson mora no norte da Califórnia, perto de São Francisco. Durante um tempo, ela trabalhou na Secretaria Estadual da Agricultura. Parte do seu trabalho era estar ciente sobre as questões ambientais. Eu comecei a reparar nesses riscos estranhos no céu em 2002, quando um amigo me chamou a atenção para isso. Ele me levou para fora do escritório e começamos a olhar essas esteiras de fumaça persistentes. Peterson achou que estava havendo uma ligação entre as atividades dos aviões e os relatos de água quimicamente contaminada das comunidades de toda a Califórnia. Havia acúmulos incomuns de substâncias químicas e metais pesados. Bário, alumínio, manganês, magnésio, zinco. E eu desconfio que essa poluição vem de alguma coisa que está sendo liberada na atmosfera. Peterson ficou tão assustada com a fumaça química que ela fundou uma organização chamada California Skywatch, um grupo dedicado à limpeza do ar. Comecei a documentar o que eu via. Eu tirava fotos nos meus intervalos, tirava fotos na hora do almoço. Comecei a ficar com raiva, porque nosso céu tão azul já não era mais tão azul assim. Viravam uma névoa branca e depois viravam nuvens artificiais, bloqueando a luz do sol. Peterson descobriu que não estava sozinha nessa história. Centenas de sites denunciavam que a fumaça persistente dos aviões se tornara um problema mundial. Eu passei, então, a pesquisar em sites da internet e em órgãos do governo, do meio ambiente, da atmosfera, da NASA, na Força Aérea Americana. Eu vi que havia muitos programas de aquecimento atmosférico e testes em andamento. Descobri que havia muitos equipamentos que deixavam esse tipo de risco persistente e substâncias químicas. Will Thomas é um jornalista investigativo que acredita que algumas fumaças são parte de experiências atmosféricas secretas. Ele tem escrito sobre isso há mais de 10 anos. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o aquecimento global. Esses riscos estavam aparecendo em regiões rurais, longe dos sinais de rádio e das rotas aéreas normais. Apareciam durante semanas no céu e depois desapareciam totalmente. E aí reapareciam meses depois, ao contrário do tráfego aéreo normal programado.
Thomas acredita que a fumaça química é um sinal de que alguém está usando as emissões dos aviões para controlar o clima e desacelerar as mudanças climáticas. O problema da fumaça química é que quando tentamos manipular e interferir nos complicados e interligados processos atmosféricos, podemos ter consequências inesperadas em grande escala. Geoengenharia. A geoengenharia é a manipulação artificial do meio ambiente da Terra em grande escala. No início da década de 90, o físico nuclear americano Edward Teller estava entre os primeiros cientistas a elaborar uma experiência para tratar da questão do aquecimento global. Ele especulou que o óxido de alumínio poderia ser injetado acima da troposfera. Isso agiria como minúsculos espelhos e refletiria uma parte dos raios solares de volta para o espaço. Supostamente, isso nunca foi posto em prática. Mas os ativistas acreditam que o governo ressuscitou a teoria de Teller, com terríveis consequências para a saúde. Parte dessas partículas radioativas desse projeto de fumaça química são as partículas de estanho caindo aos megatons sobre as pessoas desavisadas, plantas e animais. Um fio de cabelo humano tem 100 microns de largura. 10 microns são submicroscópicos. Pode afetar nosso pulmão, pode inflamar nosso coração, causar doenças coronárias, levando à morte. E esse material está caindo aleatoriamente em quantidades invisíveis. Dave Dickey também acredita em fumaça química. Como paisagista de uma cidade grande, ele passa bastante tempo ao ar livre. A fumaça dos aviões está diferente do que era antigamente. E eu me lembro uma vez, em janeiro de 2002, quando o número de voos no céu estava muito estranho. O número de riscos de fumaça no céu era inacreditável. Estávamos contando de 40 a 60 voos. E desses 40 a 60 voos, a maioria deixava um risco de fumaça absurdamente persistente. Que depois se espalhava e cobria o céu. Como paisagista, Dick precisa ter conhecimento dos tipos de substâncias químicas normalmente encontradas no ambiente. Ele tira amostras da água e do solo regularmente e envia para análise. Algumas pesquisas alegaram que o óxido de alumínio poderia ser usado para reduzir o aquecimento global. E eu pensei que se houvesse chance do óxido de alumínio ser usado na atmosfera, que ele apareceria como precipitação. Ele colheu amostras de chuva em dias que o tráfego aéreo estava mais intenso e levou para o laboratório. Eu esperava ver medições básicas onde o alumínio fosse aparecer como precipitação de mais ou menos 0,0093 miligramas por litro. Uma pequena quantidade de alumínio naturalmente presente na chuva. E deu aproximadamente 20 vezes mais alta do que eu esperava encontrar. David Dickey acha que o que ele colheu foram as partículas da fumaça química dos aviões. Eu esperava encontrar amostras de água natural, na verdade. E quando eu achei alumínio e bário, vi que é mais um dos fatores que indicam que há algo de anormal. Teoricamente, os cientistas podem refrigerar a Terra injetando compostos químicos acima da troposfera. Mas será que outras substâncias poderiam ser injetadas para fins não tão nobres? Cada vez mais gente acha que aquilo que parece fumaça normal de avião é, na verdade, fumaça química experimental. E dessa forma, essas nuvens artificiais de substâncias químicas se espalham e perduram no céu. Quem acredita nisso acha que acontece por várias razões. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o catastrófico aquecimento global. Eu acho que alguns desses programas estão ligados a operações militares. Os grandes especialistas no controle da atmosfera terrestre dizem que a fumaça dos aviões não passa de nuvens artificiais feitas pelo homem. E como outras nuvens, elas podem afetar o clima. O Dr. Wayne Evans é um cientista atmosférico. Ele usa sensores remotos como satélites e espectrômetros para estudar o efeito estufa e o conteúdo e comportamento da fumaça de avião. Ele reparou na fumaça do avião porque elas se formavam na mesma altitude das nuvens de cirro. E você vê as duas esteiras de fumaça se formando no meio do cirro natural que está se aproximando. A fumaça de avião está se formando no cirro e tem o cirro natural na mesma área. Só que a maioria das nuvens naturais reflete mais a luz do Sol de volta para o espaço do que fornece energia infravermelha de calor para a Terra. No entanto, os cirros são diferentes. Eles irradiam mais energia de calor do que refletem a energia solar para o espaço. Portanto, o cirro contribui para o aquecimento global.
O cirro fica na mesma parte da troposfera que a fumaça do avião. Quando a umidade e a temperatura estão ideais, a fumaça pode se tornar um cirro e ter o mesmo efeito do aquecimento no clima. Patrick Minnis tem se concentrado na pesquisa de nuvem há 25 anos no Centro de Pesquisa de Langley, da NASA. O conceito dessa fumaça química é ridículo. Já ouvi várias ideias diferentes sobre o motivo disso ser chamado de fumaça química e por que isso estaria ocorrendo. E parece que ninguém se entende sobre nada. Só dizem que não é fumaça normal. Ninguém tem uma boa explicação do que é isso e ninguém quer aceitar a explicação mais simples, que é apenas esteira de fumaça. Descobrimos que a fumaça de avião estava produzindo nuvens muito maiores do que imaginávamos. Um avião em particular produziu uma esteira de fumaça que cobriu uma área de 4.000 quilômetros quadrados e perdurou por 6 horas. Mas também descobrimos que algumas esteiras estavam cobrindo áreas muito maiores e durando mais de 20 horas. O que é uma nuvem de cirro? E o que é esteira de fumaça? Nem sempre é fácil diferenciá-las, mas houve um dia em que todos os aviões norte-americanos ficaram no solo e por um breve momento somente as nuvens flutuaram no céu. Como consequência do 11 de setembro, o céu ficou vazio e no espaço de 14 horas esperávamos que a atmosfera ficaria livre de qualquer fumaça dos aviões comerciais. E na manhã de 12 de setembro, começamos a olhar as imagens. Uma esteira de fumaça se estendia desde o leste de Ohio, passava pela Pensilvânia e quase chegava até New Jersey. O impacto dessa única esteira de fumaça encobrindo milhares de quilômetros quadrados revelou o grande efeito negativo que milhares de esteiras podem ter no clima local. Esta é uma foto tirada por um satélite, em poucos minutos. Só que as esteiras de fumaça desta foto duraram talvez um dia, no mínimo 10 horas. Porque você vê uma quantidade enorme de aviões no ar. A preocupação do Dr. Evans sobre o impacto da esteira de fumaça no aquecimento global o levou a estudar os padrões dos voos comerciais. Os aviões voam em corredores distintos no mundo. Você pode ver a alta densidade do tráfego aéreo sobre os Estados Unidos. E as áreas bem azuis aqui, a maior densidade de tráfego sobre áreas como Chicago e Nova York. E da mesma forma, há corredores que vão da Europa para a Índia e para o Japão e China. Esta imagem mostra bem que a Europa também está lotada de esteiras de fumaça e cirros produzidos pela fumaça de avião. Dá para ver a grande quantidade de esteiras em um dia qualquer sobre o Canal da Mancha e sobre a França. E dá para ver também que as esteiras estão misturadas ou se tornando cirros. Então a Europa também tem esse problema, não é só a América do Norte. A pesquisa do Dr. Minnis na NASA apontou na mesma direção. Concluímos que isso provavelmente acontecia em vários lugares diferentes e passamos a observar as imagens de satélite. E, de fato, achamos vários tipos de provas dessa difusão, movimentação e cobertura da atmosfera. E temos pesquisado isso desde então. Num período de 5 semanas, em abril e maio de 1996, a NASA realizou um estudo especial da esteira de fumaça e dos cirros. A experiência envolvia 3 aviões. Um gerava a esteira e os outros analisavam e registravam o seu comportamento. Para o estudo, era necessário ser uma região de alta umidade atmosférica, onde as esteiras se formam mais rapidamente. Aí, a NASA mandou um avião DC-8 para o litoral do norte da Califórnia e ele voou formando um desenho de pista de corrida. Gerou uma grande quantidade de fumaça e pudemos rastrear essa fumaça conforme se movimentava com o vento pelo litoral sobre Sierra Nevada, onde finalmente se partiu e se dissipou. Então, conseguimos analisar toda a duração de uma esteira de fumaça, uma esteira persistente nesta experiência, e foi a primeira vez que fizemos isto. As pesquisas prosseguem no mundo todo. Iniciativas conjuntas entre Estados Unidos e Canadá usam o Advanced ACE, o satélite experimental de química atmosférica, para medir a química das nuvens e esteiras de fumaça como parte de uma análise abrangente do efeito estufa. O Dr. Evans faz parte dessa iniciativa. Podemos avaliar quantitativamente a contribuição da fumaça dos aviões
E ela constitui cerca de 4% dos atuais 3 watts por metro quadrado que foram causados pelo efeito estufa na atmosfera. E se isso dobrar ou triplicar mais adiante, provavelmente vamos ter algo em torno de 8 a 12%. Então dá para ver porque esse será um sério problema no futuro. Com o tráfego aéreo comercial previsto para aumentar até 3 vezes nos próximos 20 ou 30 anos, será que existe uma solução ecológica para o problema da fumaça de avião e dos cirros formados por essa fumaça? Grupos ambientalistas estão pedindo uma redução do número de voos por causa do problema do aquecimento global. Então vamos ter um grande conflito de interesses no futuro entre setores bem distintos da sociedade. Os aviões poderiam voar mais alto ou eles poderiam parar de voar à noite, porque à noite a fumaça do avião é mais eficaz para causar o aquecimento global, pois não há sol, luz solar para ser refletida para o espaço. Eu não sei, há uma série de questões como essa que precisam ser discutidas e estudadas. Se a fumaça é tão penetrante e tão eficiente para se espalhar sobre grandes áreas do céu, os cientistas poderiam usá-las em experiências que beneficiassem o meio ambiente? Podemos ver a fumaça de avião como uma forma de alteração climática inesperada. Alterações climáticas. A alteração climática deliberada é uma tentativa dos cientistas atmosféricos de colocar a mãe natureza na direção certa. Usando aviões com mecanismos de pulverização para jogar substâncias químicas no céu, o clima pode ser suavizado ou intensificado em uma área limitada durante algum tempo. O Dr. Joseph Golden é um pioneiro em alteração climática. Ele estuda o clima para o governo americano há mais de 40 anos. O que quer que façamos, sempre há quem ache que algo secreto está acontecendo. Eu comecei a me envolver na pesquisa de alteração climática nos Estados Unidos com o projeto Fúria da Tempestade, que tem uma história que começou nos anos 60. O objetivo das experiências desse projeto era enfraquecer os furacões em mais ou menos 10 ou 15%. O projeto Fúria da Tempestade fez experiências com o processo chamado semeadura de nuvens. O avião entrava no centro do furacão e pulverizava iodeto de prata. Na teoria, o composto químico iria se reunir à umidade supergelada do furacão e o faria congelar. Uma série de complexas alterações nas paredes do centro deveriam ocorrer e diminuir a velocidade e a força destruidora do furacão. No fim, o projeto malogrou a um custo de milhões de dólares, sem mostrar resultados conclusivos. Mas com o avanço da tecnologia, a semeadura de nuvens ganhou outras utilidades. Nos últimos 10 anos, têm ocorrido grandes avanços no iodeto de prata que estamos usando. Terry Crows é meteorologista e gerente de projetos da empresa de Dakota do Norte Weather Modifications. A empresa tem uma grande frota de aviões e executa projetos de semeadura de nuvens em mais de 12 países no mundo todo. A procura por água doce vem aumentando. As pessoas não dão valor à perfuração de poços e à extração de água do solo. Agora estamos tentando usar a tecnologia moderna para extrair a água desperdiçada desse rio de vapor d'água que passa sobre nós a cada segundo do dia. Muita gente nem sabe que a Califórnia pratica semeadura de nuvens no inverno há quase 50 anos, para dar conta da demanda de água cada vez maior na Califórnia. Se substâncias químicas como o iodeto de prata pulverizadas por aviões podem fazer nevar na Califórnia e chover nas lavouras de trigo de Indiana, o que impede os cientistas atmosféricos de controlar o clima numa escala mundial? Geoengenharia. Os geoengenheiros buscam formas de alterar os sistemas climáticos injetando substâncias químicas acima da troposfera. Os cientistas admitem que uma das maneiras mais eficientes e econômicas de fazer isso é com o uso de aviões de grandes altitudes. Com certeza nós não vamos fazer nada que comprometa o sistema climático. A geoengenharia já existe há várias décadas, mas como os sistemas climáticos parecem estar mudando mais rapidamente do que imaginávamos, estamos ressuscitando a ideia e pensando mais seriamente nisso. Tom Wigley está no Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas. Ele já publicou teorias sobre a geoengenharia como estratégia para combater o aquecimento global.
Um tipo específico de geoengenharia que eu avaliei mais detalhadamente é a difusão de dióxido de enxofre na estratosfera. Se houver uma grande e explosiva erupção vulcânica, como de 1991 de Monte Pinatubo, nas Filipinas, é injetado dióxido de enxofre na estratosfera, formam-se gases e ocorre um efeito de refrigeração bastante palpável e amplamente compreendido. O dióxido de enxofre dos vulcões tem um efeito benéfico no clima. Ele reflete os raios solares, resfria a atmosfera terrestre e combate o aquecimento global. Cientistas como Tom Wigley veem nisso um aprendizado. Poderíamos mandar aviões para cima da troposfera, na estratosfera, com grandes tanques de dióxido de enxofre para injetarmos na estratosfera com aviões em voo. Houve uma explosão de tráfego aéreo comercial na última década. Há regiões nos Estados Unidos em que há tantos aviões que o tráfego aéreo é tão intenso que a quantidade de nuvens de fumaça é tão grande que elas se juntam. É uma coisa muito diferente. Algumas pessoas acreditam que a fumaça do avião pode se tornar fumaça química quando o combustível se mistura a aditivos químicos. Eles afirmam que experiências aéreas para controlar o clima e desacelerar ou reverter o aquecimento global já começaram. Eles dizem que o grande número e a persistência das esteiras de fumaça no céu é uma prova visível. Outros discordam. Não há provas para sustentar essa afirmação. Quem está certo e quem está errado? Ou a verdade está entre as duas coisas? Provas visuais. Eu fiz este cartaz como uma tabela para mostrar os vários tipos de fumaça de avião que as pessoas estão vendo no céu. E sobre esses vários tipos de fumaça persistentes, eu tenho perguntas. Por que essas formações? Por que diferentes padrões de dispersão? Por que existem os X? Por que existem linhas paralelas com esses tufos em cima? Essas paralelas persistentes? E como uma corda cheia de nós, o que está acontecendo? Prova infalível levou as fotos da ambientalista californiana Rosalind Peterson para o perito em nuvens da NASA Patrick Minnis dar sua opinião sobre os desenhos de fumaça que Peterson acha tão incriminatórios. Esses nomes são bastante criativos e muito interessantes. Por que a fumaça sai em linha reta do avião e depois parece explodir? Aqui o que aparece é a foto de uma esteira ou que parece estar se transformando em um cirrocúmulo. Eu duvido que qualquer uma destas tenha alguma coisa a ver com esta. Esta pode ser de altitude diferente. Olhando as mesmas evidências visuais, Patrick Minnis vê fumaça de avião em nuvens onde Rosalind Peterson vê fumaça química. Alguns céus mostram um tipo, ao mesmo tempo mostram outro tipo, e surgem espectros vibrantes, por exemplo, que ficam como este. Esta é uma forma de halo que você geralmente vê com cristais de gelo. Há simplesmente uma variedade infinita de coisas como mostram estas fotos. E tudo depende de como o avião está passando, a condição dos motores, se há alguma turbulência. A atmosfera é um fluido, assim como o mar. É cheia de ondas. E há uma explicação para todas essas formações que são vistas. Eu acho que um dos motivos para os aviões fazerem o que estão fazendo é para eles verem suas experiências do espaço. Os satélites podem vê-los por cima ou por baixo, podem ver para que lado o vento está indo e os níveis de dispersão, podem ver os impactos. O Dr. Wayne Evans tem observado as esteiras de fumaça com satélites e analisado sua composição química com um espectrômetro de solo. Há dois espectros aqui. Um é o da fumaça de avião, que é azul, e o outro é o céu claro, a alguns graus de distância da fumaça. Fizemos isso diversas vezes. E detectamos uma série de gases: óxido de nitrogênio, bióxido de nitrogênio, ácido nítrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono e nós vimos metano. Não vimos nenhum indício de substâncias estranhas lá. Nuvens ou fumaça, sua contribuição para a mudança climática é um fato reconhecido. Mas os que acreditam na fumaça química vão um passo além.
As emissões de combustível de avião deixam partículas. O Ministério do Meio Ambiente e os agentes de saúde dizem que essas partículas são poluentes e que elas agravam a asma e outras coisas. Problemas de saúde. Quem acredita na fumaça química, observa atentamente a saúde daqueles que vivem debaixo dessas atividades aéreas. Houve incidências em que médicos e enfermeiras relataram uma alta taxa de entradas no pronto-socorro 2 ou 3 vezes acima do normal em 122 cidades. E eles disseram que não era gripe, disseram que não sabiam o que era. Correspondentes dessas cidades me contaram e relataram com suas palavras intensa atividade de fumaça química. Podemos dizer que os controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos expressaram em particular sua preocupação para nós, os investigadores, a respeito dos problemas de saúde pública, devido a essas partículas que se precipitam, que podem muito bem estar espalhando vírus, fungos e bactérias que vivem e se reproduzem acima da troposfera. O ar quente que avança antes da frente fria é úmido. A pressão abaixa e surgem alergias, vários tipos de coisas que estão ocorrendo. E esse é um motivo, eu creio, para as pessoas estarem associando a fumaça química a doenças e mal-estares. Algumas atividades industriais poluem o planeta e causam aquecimento global. Mas quem acredita na fumaça química também diz que a evidência de níveis de alumínio mais altos que o normal e outros metais na atmosfera é resultado direto de experiências aéreas de alteração climática. Geoengenharia. A teoria da geoengenharia diz que os cientistas podem introduzir substâncias acima da troposfera que refletiriam os raios solares de volta para o espaço, baixando a temperatura da superfície para combater o aquecimento global. Mas será que esse conceito já foi além da teoria? Essas ideias já existem há bastante tempo e elas variam desde disparar granadas cheias de esterco na estratosfera ao uso de substâncias sintéticas, como óxido de alumínio, que, se as partículas forem bem pequenas, podem flutuar na atmosfera por muitos anos e refletir a luz solar. E, por fim, usar gases como o dióxido de enxofre, que reflete a luz do Sol. Então, na prática, o resultado seria como colocar milhões de minúsculos espelhos na atmosfera que refletiriam a luz solar. O governo dos Estados Unidos e outros governos não vão admitir o projeto da fumaça química. Eles teriam que admitir a gravidade da situação em que estamos. Agora que a coisa já está bem adiantada, fica cada vez mais difícil admitir que, na realidade, isso está ocorrendo há muitos anos. Eu acho que isso não é verdade, porque a principal acusação que essa gente faz é que há um aumento na quantidade de fumaça de avião na atmosfera e que isso se deve à expansão desses projetos secretos custeados pelo governo. Bom, a grande realidade é que o aumento dos rastros de fumaça pode ser facilmente atribuído a uma coisa: ao aumento das viagens aéreas. E há uma preocupação sobre o efeito que isso pode ter no clima. Mas isso não é devido a uma conspiração envolvendo órgãos do governo que operam em segredo para prejudicar alguém. Os dois lados do debate sobre a fumaça do avião concordam que o combustível aéreo, como qualquer combustível de motor, contém poluentes nocivos. No entanto, apenas os que acreditam na fumaça química alegam que os aditivos secretos no combustível de aviões estão sendo usados em experiências de alterações climáticas. Os cientistas poderiam testar uma amostra aleatória e achar altos níveis de óxido de alumínio ou outras substâncias inesperadas e solucionar o caso? Nós fomos até Flint, Michigan, em busca de uma prova infalível. Eu sou o coordenador do laboratório daqui da Universidade de Kettering. Essa é a turbina de um avião pequeno. Este aparelho é um modelo de avião maior. Funciona exatamente como o motor de um avião grande. Prova Infalível foi até a Universidade de Kettering para conduzir uma série de testes em combustível de aviões comerciais com uma equipe de peritos em engenharia química e mecânica, liderada pelo Dr. Greg Davis. Depois de receber a ligação de Prova Infalível, entrei em contato com o Dr. Robert Gettner, do nosso laboratório de química. Depois eu chamei Ray Hurst, ele é o técnico responsável pelo laboratório em que estamos agora. É aqui que vamos testar o combustível e testar as emissões que são produzidas. Os funcionários da Kettering demoraram uma semana para transformar a ala de testes de motores automotivos para se fazer testes em turbinas de aviões. Equipamentos sensíveis foram testados e calibrados com uma série de operações de ensaio.
O dia de testes começou com a compra aleatória de 5 galões de combustível de avião comercial no aeroporto da região. O motor de avião que temos no laboratório é um modelo em escala de motor de avião. Ele faz tudo o que o motor de um avião comercial faria em um avião de passageiros. E temos a vantagem adicional de estarmos em um laboratório, em um ambiente controlado. E podemos controlar o combustível que abastecemos, podemos retirar as amostras das emissões. Prova Infalível pediu aos cientistas da Kettering que procurassem por vestígios de alumínio tanto no combustível líquido quanto nas emissões depois da combustão no motor do avião. O alumínio parece ser o metal mais frequentemente identificado pelas pessoas que acreditam que existe uma conspiração para transformar a fumaça do avião em fumaça química. Isso seria uma surpresa para mim, por causa dos problemas que motores como este apresentam com a presença de substâncias estranhas no combustível. E eu acho que se houvesse alumínio no combustível, daria algum problema na turbina, por exemplo. Ou acabariam aparecendo acúmulos de metal no tubo de escape. Então, eu acho que isso iria causar alguns problemas sérios que o fabricante de motores teria que levar em conta para fazer com que o motor aguentasse isso. Enquanto Ray Rust prepara o motor para sua viagem terrestre usando nossa atmosfera de combustível, Greg Davis escolhe os filtros de quartzo especiais. Eles vão captar amostras de fuligem e substâncias particuladas da emissão do avião. E o que eu estou fazendo agora é encaixando o filtro de quartzo no suporte aqui. Eu vou fazer isso com esses dois. O problema aqui é que a quantia de partículas que ele capta é relativamente pequena. E até uma impressão digital pode comprometer a amostra a ponto de ficar ilegível. E é por isso que precisamos usar pinças para tocar nas peças do filtro e evitar qualquer impureza. Enquanto isso, lá em cima, no laboratório de química, o Dr. Rob Gantner está preparando as soluções que servirão de base para os vários testes. O que eu tenho aqui é um tubo de ensaio com álcool isopropílico dentro. Eu vou colocar um pedaço de alumínio aqui. Depois eu vou adicionar ácido clorídrico concentrado, que irá se misturar com álcool isopropílico e começar a reagir com o alumínio que está aqui dentro. Muito bem, então isso vai reagir com o alumínio que está no álcool. É. Entendi. E eu peguei um pouco do combustível de avião que você me deu, sendo que tem álcool isopropílico aqui. Então, se tiver alumínio aqui, vai começar a borbulhar. Vamos ver a emissão contínua de hidrogênio gasoso. No momento que estamos vendo, é a separação das camadas entre esses dois. Mas clareou logo, não? Isso. Estamos vendo as duas camadas, mas não há nenhuma emissão de gás hidrogênio. Então, nesta amostra, pelo menos, não tem alumínio. Para testar melhor se há alumínio no combustível, o Dr. Gantner e o Dr. Davis escolhem uma experiência mais rigorosa, usando um espectrômetro de absorção atômica. A máquina detecta a presença de substâncias divididas em milhões de partículas. E o que ela possibilita fazer é pegar amostras desconhecidas e comparar essas amostras para ver onde são similares e onde são diferentes. Os dois cientistas vão comparar a amostra de combustível com uma série de outras soluções, entre elas uma muito parecida, o querosene. E depois o que vamos fazer é pôr nossas amostras de combustível aqui, sugá-la através do tubo, atomizá-la, borrifá-la na chama e vamos olhar para ver se há alguma absorção devido ao alumínio que haveria no combustível. Isso. E no laboratório de teste de emissões, Ray Rust colocou o equipamento de proteção, ligou o sistema de ventilação e já está pronto para iniciar a experiência. Uma das maiores absorções do motor do avião, que é uma grande influência no tubo de escape, é o ar que é sugado. Temos um nível de controle bem maior aqui do que se teria na atmosfera. Nosso ar não está sendo contaminado por outro avião que poderia ter passado antes. 2 bocais de entrada colhem amostras das emissões do motor no tubo de escape. Um leva ao filtro de partículas. O outro bocal leva ao analisador de emissão de gases. Enquanto o equipamento começa a trabalhar, lá em cima no laboratório de química, o Dr. Davis e o Dr. Gantner já vão testar o combustível líquido no espectrômetro de absorção atômica. E agora vamos fazer o seguinte, temos uma lâmpada que está gerando luz ou radiação que será absorvida por uma chama. A amostra de combustível será sugada como uma fina névoa e queimada na chama. Se houver alumínio presente na nossa amostra de combustível, a chama terá uma cor quente. A lâmpada está produzindo uma radiação liberada de
uma folha de alumínio que está sendo ativada. A solução com tratamento de alumínio indica como nossa amostra de combustível deveria ficar caso houvesse a presença de um metal. Agora, se houver alguma espécie de alumínio dissolvido em nossas amostras, esse alumínio vai interagir e absorver parte da radiação, e a chama será diferente de quando não há nenhum alumínio. Agora, com todos os testes concluídos nos laboratórios de química e de emissões, é hora de passar todos os dados para os computadores. Nós calibramos nosso equipamento, usamos nosso melhor equipamento de pesquisa, usamos aqui um equipamento que vale entre 1 e 2 milhões de dólares para o teste. E tentamos conduzi-lo usando a objetividade de um cientista. Existem muitos testes acontecendo na atmosfera. E é de lá que vêm algumas substâncias. Rosalind Peterson e outros acreditam que a fumaça de alguns aviões contém aditivos químicos. E que eles são parte de programas secretos de alteração climática do governo. O Dr. Greg Davis lidera a equipe de técnicos e cientistas que concordaram em examinar uma amostra de combustível de avião comercial. E fizemos o seguinte, nós conduzimos uma série de experiências para tentar achar sinais de coisas como o alumínio presentes no combustível e procurar diferenças entre o combustível que compramos comercialmente no aeroporto regional de Flint e o querosene, que seria um combustível bem similar em termos de propriedades como combustível de avião, mas que estaria livre, presumivelmente, de alumínio. E ficamos comparando esses dois combustíveis. As emissões do combustível foram testadas em um modelo em escala de motor de avião totalmente operacional. O processo produz a mesma emissão que qualquer motor de avião produziria. O teste de emissões procurou quaisquer partículas sólidas na fuligem expelida usando um filtro de quartzo especial. Dá para ver claramente a diferença. O lado limpo, o lado sujo. O filtro é colocado em um equipamento especial que irá queimá-lo e examinará o produto da combustão. Agora eu posso deixar isso fechado um pouquinho e... O filtro de quartzo que teria captado qualquer vestígio de alumínio no tubo de escape está pronto para análise. Agora o que devemos ver, se observarmos aqui, alguns picos começando a pular. Pelas conclusões que tiramos, que era exatamente o que esperávamos quando começamos, é que não existem diferenças significativas entre as amostras de combustível que testamos e o querosene. Se você observar a resposta, ela é praticamente idêntica. Como um teste adicional, Prova Infalível pediu aos cientistas da Kettering que analisassem os gases emitidos com nossa amostra de combustível. Alguns que acreditam na fumaça química desconfiam que o enxofre possa ser usado em experiências atmosféricas, que poderiam ajudar a reverter o aquecimento global. As normas do Ministério do Meio Ambiente regem que retiremos o enxofre, porque os compostos do SO2 são nocivos para os pulmões. Então, mesmo que os compostos de enxofre fossem bons para resfriar a terra, com certeza não iríamos querer adicioná-los ao combustível. Mas o analisador de emissões de gás encontrou vestígios minúsculos de enxofre, no entanto, dentro do limite aceitável. A leitura de enxofre pareceu bem normal, parece combustível comercial comum, bem similar ao diesel. Há mais um último teste que usa o espectrômetro de absorção atômica. Nós procuramos a absorção da luz de frequência do alumínio. E isso ocorreria se houvesse alumínio no combustível. E não vimos nenhuma diferença significativa nele. É preciso entender que estamos medindo as coisas em um nível de partículas divididas em milhões. Equipamentos que valem milhões de dólares e o conhecimento de vários engenheiros químicos e mecânicos da Universidade de Kettering não conseguiram detectar a presença de quantias significativas de alumínio ou compostos de enxofre em nossa amostra de combustível de avião. O problema de todas essas experiências é que nós só usamos uma única amostra, mas devo salientar que fomos comprar no aeroporto e não pegaram uma amostra especial para nós. Era um combustível comercial comum, combustível de avião. Mas as pessoas sempre vão argumentar que era só uma amostra ou que talvez não estejam adulterando o combustível aqui em Flint, Michigan.
Se ninguém estiver adulterando o combustível de aviões comerciais em nenhum lugar e os aditivos não forem responsáveis pelos altos níveis de alumínio na atmosfera, então quem acredita na fumaça química acha que ela pode estar vindo de aviões militares. A Força Aérea Americana joga toneladas de fibra de vidro revestida com alumínio, chamada Chaff, sobre a Califórnia e outros estados. Essa forma de alumínio é injetada diretamente na atmosfera por aviões militares. Isso poderia ser a causa das altas doses de alumínio que quem acredita na fumaça química diz que acompanha estranhas atividades aéreas? Olhando do nível do chão, podemos observar fumaças químicas que são bem diferentes do rastro de condensação normal. As provas visuais estão se acumulando e com elas aumentam as preocupações de quem acredita na fumaça química. Os cientistas da Universidade de Kettering testaram o combustível de avião comercial. A Força Aérea Americana não quis dar ao prova infalível uma amostra de combustível de alto desempenho que eles usam nos aviões militares. E isso, segundo os que acreditam na fumaça química, gera outra preocupação. A Força Aérea Americana solta toneladas de fibra de vidro revestida de alumínio chamada de Chaff sobre a Califórnia e outros estados. Essa fibra não é um aditivo de alumínio para combustível. Ela é ejetada da barriga do avião militar para confundir os radares e evitar a detecção da vigilância do inimigo. São como pequenas agulhas revestidas com alumínio. Elas se grudam e estão sendo usadas desde a Segunda Guerra Mundial para produzir alvos artificiais para radares. O Chaff, flutuando no ar, também pode ajudar os cientistas a rastrear as correntes de vento. Quando são jogadas dos aviões, essas agulhas são tão pequenas e tão leves que elas acompanham o movimento do ar. E é uma forma inteligente de fazer a medição do vento com o tempo bom. Essa tecnologia, então, pode ser usada para rastrear experiências de alterações climáticas. O Ministério da Defesa, apenas há 1 ou 2 anos, patrocinou um workshop em Washington sobre alterações climáticas. Então você fica pensando se, na verdade, as Forças Armadas continuam a pensar nas alterações climáticas com seu kit de ferramentas. E tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Para cada estatística convincente e imagens dramáticas sobre algo estranho que acontece no céu, existe um contra-argumento dos céticos que é igualmente persuasivo. Se é que se pode provar culpa ou inocência, não há dúvida de que a tecnologia e o potencial para experiências com a fumaça química de fato existem. Procurei a Força Aérea Americana e disseram, não fazemos isso, não é verdade. Essa é a mesma Força Aérea que publicou um relatório Dominando o Clima em 2025, convocando especialistas em clima, aviões-tanque, para jogar partículas refletivas em uma operação chamada obscurecimento aéreo. Precisamos aproveitar todo mundo neste planeta para ajudar a solucionar o problema do aquecimento global. Se pudermos fazer isso com algum tipo de engenharia climática, melhor ainda. Para quem acredita na fumaça química como Rosalind Peterson, Dave Dickey e Will Thomas, as provas parecem irrefutáveis. Eles estão convencidos de que as substâncias químicas estão sendo colocadas na atmosfera usando os aviões e sua esteira de fumaça. Essas atividades, segundo eles, são tentativas temerárias de alterações climáticas e estão sendo mantidas em sigilo. No inverno de 2005, o governo norte-americano instituiu o Departamento Federal de Alterações Climáticas em Washington. Esse é um órgão autorizado pelo governo cuja missão declarada é alterar o tempo e o clima. Como isso é um fato, eles poderiam se manifestar e admitir um projeto sobre fumaça química. O caso que nós chamamos de fumaça química talvez nunca seja solucionado sem a total participação do governo. No entanto, nenhum dos lados dessa polêmica nega que a fumaça dos aviões é um problema. A esteira de fumaça é uma consequência natural do voo dos aviões. Ela se espalha e permanece, tornando-se parte das nuvens que cobrem a Terra. Os cientistas admitem que, dessa forma, ela contribui para o aquecimento global. Nós não temos 100 anos, temos talvez 20 anos para começar a ver alguns dos graves efeitos de alteração climática. Os relatos das testemunhas, sustentados pelas imagens de satélites, provam exatamente a grande extensão das esteiras de fumaça encobrindo o planeta. Mas o que não está claro é se de fato existe algum programa em andamento no céu enquanto o povo permanece sem saber. Eu não ficaria surpreso se visse daqui 1 ou 2 anos, conforme a pressão pública aumentar para que algo seja feito para suavizar os piores efeitos da alteração climática, o governo se pronunciar e admitir esse programa. Se não vamos conseguir inventar tecnologias melhores a tempo, e se não vamos conseguir regularizar as emissões a tempo,
Só nos resta utilizar esses meios extraordinários. O objetivo é reduzir o aquecimento da Terra antes que aconteça uma catástrofe. Versão brasileira, DPN Santos.